Nessa parte, a gente vai falar então de uma estrutura chamada adjunto adverbial. Essa parte é fundamental para a gente não se atrapalhar com o complemento verbal. Como assim, Zambelli? Complemento verbal? Objeto direto e objeto indireto. Principalmente a questão do objeto indireto, que vem com preposição e pode ser confundido em alguns momentos com os adjuntos adverbiais. Então fica ligado, porque tem uma sacadinha bem legal da gente entender aqui, ó. Ele diz que adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância. Ô meu, como assim circunstância? Circunstâncias de tempo, de instrumento, de lugar, de causa, de dúvida, ou seja, várias ideias de circunstâncias, ideias de informação a mais. É isso. Essa informação a mais, que eu vou chamar de fofoca, é uma fofoca do lugar, do tempo, do instrumento, da companhia. Essas informações, elas vão então vão se juntar na frase, mas de forma a só ficar junta, nunca completando. Tanto é que ele diz que é um termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Para tudo e te liga no detalhe. Os advérbios fazem a mesma coisa. Tá, mas qual é a diferença do advérbio para o adjunto adverbial? Sabendo desse dilema, advérbio versus adjunto adverbial. Olha só, o que é um advérbio? Advérbio é a parte da morfologia. Advérbio é morfologia, é classe de palavra, é análise individual, palavra por palavra. Isso é morfologia, isso é advérbio. Agora, o que é adjunto adverbial? Adjunto adverbial é a análise sintática da relação. Sintática. Análise sintática. E o que a gente precisa saber sobre a análise sintática? Que é a análise da frase. Primeiro o sujeito, depois a transitividade, depois o adjunto adverbial. Tá, mas eu não entendi ainda. Olha que legal que eu vou te dizer. O adjunto adverbial, ele tem o sentido do advérbio. Como assim? Não entendi. É assim, ó. Todo advérbio vai ser um adjunto adverbial na análise sintática. Cada vez que eu encontrar um advérbio, cada vez que eu olhar um advérbio, eu estarei diante de um adjunto adverbial. Mas nem todo adjunto adverbial necessariamente será um advérbio. Por quê? Porque olha aqui, ele tem o sentido do advérbio, não necessariamente ele tem que ser o advérbio. E isso vai ser fundamental da gente entender. É legal, fica atento nisso. Porque olha só, quando eu digo assim, ó, hoje eu prometo a você uma taça de vinho na minha casa alegremente. Que legal, que legal. Olha só o que está acontecendo aqui. Não desiste, olha para cá ainda, presta atenção. A primeira coisa da frase é catar o quê? Na análise sintática. A primeira coisa da frase é catar o sujeito. Então, quem é o sujeito? Pergunta para o verbo. Quem é que é o sujeito de prometo? Resposta, eu. Eu, sujeito da frase. Mas observa que quem promete alguma coisa a alguém. Promete o quê? Promete uma taça de vinho. Uma taça de vinho é o meu objeto direto. Quem promete a taça de vinho a alguém, que é um objeto indireto. Legal. Então eu já posso saber que o meu verbo é bitransitivo. Caraca, nem sei o que é isso. Tem dois complementos, não desiste. Tem dois complementos, um direto e o outro indireto. Legal. Só que aí, olha o que sobrou na nossa frase. Sobrou um hoje, sobrou um na minha casa e sobrou um alegremente. E aí, o detalhe do adjunto adverbial. Esse hoje dá uma ideia de quê para a frase? Ele dá uma ideia de tempo. E tudo que der uma ideia de tempo, de lugar, de modo, de negação, na frase vai ganhar um nome. Esse nome vai ser o adjunto adverbial. Hoje é uma ideia de tempo, então ele é um adjunto adverbial. Agora observa que
na minha casa dá uma ideia de que na minha casa? Dá uma ideia de lugar. E se dá uma ideia de lugar presta atenção. Uma ideia de lugar na frase, então ele é um adjunto adverbial também, porque ele dá uma ideia de lugar na minha frase. Agora, observa que na outra palavra, alegremente. Alegremente não será o modo como nós vamos beber essa taça de vinho? Sim. Então, se é modo, ele é um adjunto adverbial de modo. Agora eu tenho uma análise sintática completa, mas agora vai ser o momento mais emocionante dessa parte. Olha aqui. Hoje, morfologicamente, é um advérbio. Então, todo advérbio é um adjunto adverbial. Alegremente, todas as palavras terminadas em mente são advérbios na morfologia. Então, sintaticamente, alegremente é um adjunto adverbial. Mas, te liga, aqui ó, na minha casa. O que é na minha casa morfologicamente? A classe da palavra. Preposição em, artigo a, pronome possessivo minha, casa substantivo. Morfologicamente é isso que eu tenho. Mas o sentido que na minha casa dá para a frase é o sentido de um advérbio. Que advérbio? Advérbio de lugar. E se ele dá o sentido de lugar, ele é um adjunto adverbial. E aí a teoria se comprova aqui. Qual teoria, Zambelli, que eu estava dormindo? A teoria que todo advérbio é um adjunto adverbial, mas nem todo adjunto adverbial é um advérbio. Essa é a lógica. Tá, mas o que é maior? Olha a pergunta. As pessoas gostam de medir às vezes. O que é maior? Os advérbios ou os adjuntos adverbiais? Qual é a possibilidade de advérbio? Advérbio eu só tenho 7. Lugar, tempo, modo, dúvida, intensidade, negação, são os que eu tenho. Agora, adjunto adverbial, eu tenho muito mais. Eu tenho adjunto adverbial de instrumento, eu tenho adjunto adverbial de causa, eu tenho adjunto adverbial de várias possibilidades. Então, adjunto adverbial é maior que o advérbio. Por quê? Porque os advérbios sempre serão adjuntos adverbiais. E outras palavras também serão adjuntos adverbiais. A possibilidade é bem maior. Legal isso, né? Isso chega a dar uma alegria, dá vontade de estudar cada vez mais. Vamos entender essa daqui, ó. Não desiste. Ontem assisti a aula do Zambelli na sala confortavelmente. Beleza. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer numa frase? Análise sintática. Primeira coisa que a gente vai buscar na frase. Sim, ele, o sujeitinho. Quem é o sujeito de assistir? Resposta, eu. Eu, sujeito da tua frase. Beleza. Mas quem assiste, olha que legal, essa parte vai ser bem bonita, ó. Quem assiste no sentido de ver, assiste sempre a alguma coisa. Então, este verbo pede uma preposição e essa preposição se uniu com o artigo da palavra aula, o que faz de a aula do Zambelli ser um objeto indireto. Meu verbo, por isso, é só VTI, verbo transitivo indireto, ou seja, aquele verbo que pede uma preposição. Ah, Zambelli, mas assistir também não pode ser um VTD? Pode, com outro significado. No sentido de ver, ele é um VTI. Ele pede a preposição a, que é essa preposição que eu estou estabelecendo ali. Agora, olha o que sobrou. Sobrou um ontem. Só que eu não estou fazendo análise morfológica. Se eu fizesse uma análise morfológica, você me diria, tá, ele é um advérbio, eu não tenho dúvida disso. Mas como é análise sintática, a ideia que ontem dá para a frase é uma ideia de tempo. E se é uma ideia de tempo, ele tem que ser um adjunto adverbial. Ontem dá uma ideia de tempo para a frase, então sim, ele é um adjunto adverbial. Agora, confortavelmente é terminado em mente, também é um advérbio. Então isso é o que eu chamo de adjunto adverbial. E na sala dá uma ideia de lugar. E se dá uma ideia de lugar, é um adjunto adverbial. Vamos de novo? Olha só.
Ontem é um advérbio. Confortavelmente é um advérbio. Mas na sala não é um advérbio. Na sala é uma preposição, um artigo e um substantivo. E juntos eles dão a ideia de lugar, então eles são sintaticamente adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial, ele tem o sentido, a ideia do advérbio. Não necessariamente ele tem que ser um advérbio. Aí alguém vai me perguntar assim, ó, usa, peraí. Mas por que o advérbio sempre é um adjunto adverbial? Porque o advérbio sempre tem o sentido do advérbio. Por isso, é lógico, não tem erro. Sempre um advérbio será um adjunto adverbial, mas um adjunto adverbial nem sempre será um advérbio. Insisto nisso, cuidado para não se atrapalhar. Legal? Agora vamos lá então. Vamos pensar em outras lógicas. Aposto e vocativo. Olha só. O aposto e o vocativo, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. Aposto é um termo acessório da oração que se liga a um substantivo, tal como um adjunto adnominal. Ah, entendi! Ele é um adjunto adnominal? Não, é como se fosse um adjunto adnominal. Tal qual, não significa que ele seja. Ele diz, no entanto, sempre aparecerá com a função de explicá-lo, detalhar, ou seja, ele vai aparecer com pontuação. De maneira geral, o aposto vem com pontuação. E a ideia é sempre essa ideia de explicar, detalhar. Bom, o vocativo já é o contrário. É o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga nem ao verbo nem ao nome. Isso é legal para quem gosta muito de português de entender que a gramática se divide entre os caras do nome e os caras do verbo. O vocativo é o cara que não é de ninguém. Ele é de todo mundo e todo mundo quer bem. Ou seja, ele é da galera. Ele não tem uma estrutura para se fixar. Então ele não faz parte do sujeito e nem do predicado. A função do vocativo é chamar o receptor a que se está dirigindo. E também é marcado pela pontuação. Olha que legal. O aposto sempre faz um detalhamento. O vocativo sempre faz um chamamento. Essa é a diferença. Vocativo. Voca, convocar, chamar alguém. Certo? Não te esquece disso. Então, quando eu digo que Edgar também sabe muito bem português. Quando eu falei Edgar, todo mundo vai pensar, eu nem sei quem é o Edgar, cara. Edgar é o quê? Edgar é um cachorro? Edgar é um traficante? O que é Edgar? Sei lá o que é Edgar. E aí eu te explico. Não. O professor de matemática. Este acréscimo de informação, esse detalhamento de quem vem a ser Edgar, é o famoso aposto. Note que eu não estou chamando o Edgar, eu estou explicando sobre o Edgar. E aí na frase de cima, na frase de baixo, sempre me disseram duas coisas, ponto. Olha aqui, posso terminar a frase aqui? Sempre me disseram duas coisas, ponto. Alguém vai dizer, não, mas pelo amor de Deus, eu preciso saber que coisas são essas. Eu não posso perder essa fofoca, Zambelli. Só que eu poderia sim parar essa frase. Por quê? Porque quem diz alguma coisa a alguém, eu tenho uma frase completa. Agora, se eu quiser explicar, detalhar que duas coisas são essas, tá aqui o meu aposto. Estude e divirta-se. Ou seja, o aposto, ele é um acréscimo de informação. O aposto, ele é um detalhamento de quem é o Edgar, um detalhamento de que duas coisas são essas, ele é o acréscimo de informação. Agora, o que é o vocativo? Vocativo é quando a gente chama alguém. Note, por exemplo, na música do Nat Roots, que ele diz assim, ó, não chore meu amor, tudo vai melhorar, não fique aflita se algo desandou. Oh, não. Olha só, o que ele está fazendo aqui nessa frase? Nessa frase, ele chama meu amor. E quando ele chama este ser, ele isola essa estrutura por vírgulas. Beleza, olha a minha pergunta aqui do mal. Olha a minha pergunta. Posso pegar a estrutura meu amor e deslocar para o final da frase? Não chore, tudo vai melhorar, meu amor. Posso deslocar para o início? Meu amor, não chore, tudo vai melhorar? Sim,
Por quê? Porque o vocativo, ele não se liga nem ao verbo e nem ao nome. Ele é solto, então ele vai andar pela frase sem nenhum problema. O vocativo pode aparecer em qualquer lugar. E isso é legal da gente saber para aquelas questões de reescrita. Poderíamos reescrever a frase como... E aí, se joga o vocativo, não dá nada. Vocativo não pertence a ninguém. Agora, olha a diferença do aposto. O aposto não vai sair, porque eu vou dizer assim, ó, Edgar também sabe muito bem português, vírgula, o professor de matemática. Mas aí vai ficar confuso. Então o detalhe do aposto é assim, ó, o aposto sempre fica à direita do termo que ele explica. Ou, para quem gosta mais, o aposto explica o termo à sua esquerda. O aposto explica o termo à sua esquerda. É exatamente essa lógica. Legal da gente brincar também um pouco com pontuação. A gente vai rever esse assunto na aula de pontuação, mas legal da gente saber que dá para brincar. E aí uma pergunta clássica de prova poderia ser assim, ó. Poderíamos trocar as vírgulas da linha 23, as vírgulas por travessões, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Resposta: sim. O que importa para a gente é isolar essa estrutura. Não importa como. Se eu vou usar para isolar parênteses, Edgar, abre parênteses, o professor de matemática, fecha parênteses, não importa. O que importa é que a gente isole essa estrutura. O que importa é que essa estrutura fique separada por pontuação, como é o desejo da gramática. Legal? Aposto e vocativo a gente revê na aula de pontuação. Mas é isso aí, a ideia como análise sintática. Agora, vamos dar uma pensada numa estrutura diferente, que é uma estrutura chamada de adjunto adnominal. Como assim? Agora há pouco eu te mostrei o adjunto adverbial, que eram as ideias de lugar, as ideias de tempo, as ideias de modo dentro da frase. Só que dentro das grandes estruturas, como assim grande estrutura? Sujeito, objeto direto, adjunto adverbial. Dentro desses caras existem as pequenas estruturas que se relacionam com os nomes. Como assim? Os nomes. Os que vão ficar junto do nome. Isso aqui são os caras que vão ficar dentro das grandes estruturas. Ah, Zambelli, tu tá dizendo que dentro do sujeito pode ter adjunto adnominal? Sim. E dentro do objeto direto pode ter adjunto adnominal? Sim, também. Eles vão estar dentro das grandes estruturas. Então observa o seguinte, ó. Adjunto adnominal é o termo que caracteriza ou define um substantivo. Ah, não, eu nem sei por que eu tô falando isso. Eu não tô acreditando. Por que, Samuel? Porque se é adjunto adnominal, ele é junto do nome. E quem é que é nome na língua portuguesa? O substantivo. É esse o detalhe. Sempre o nome é o substantivo. Ele é o líder da gangue dos nomes. Nome e verbo. Os dois grupos que se fazem oposição na língua. Olha que legal, não te atrapalha. Adjunto adnominal é o que ele faz na frase. Mas as classes de palavras... O que significa quando eu falo classes de palavras? Significa que eu estou falando da morfologia. Morfologia. São palavras, são estruturas individuais, são classificações. As classes de palavras que desempenham a função. E quando eu falei função, tu pensou em quem? Sintática. Análise sintática. Análise sintática. A função de adjunto adnominal são... Quais são as classes que fazem a função do adjunto? Os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais e as locuções adjetivas. Portanto, se trata de um termo de valor adjetivo que modifica o nome ao qual se refere. Não entendi nada! Olha só. Essas classes, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, essas classes de palavras, elas vão ter a função na frase de ficar grudadas no nome. Elas vão ficar grudadas, adjuntas, juntas do nome. Então a função sintática delas vai ser de adjunto adnominal. Vamos entender isso agora
na vida. Vamos dar uma pensada nisso na vida agora. Olha só. Primeira estrutura que eu quero te mostrar. Um artigo. Um artigo, ele é um adjunto adnominal. Então, quando eu tenho ali, ó, o preço do arroz subiu, a gente vai fazer uma análise sintática normal. Claro que só fazer um parênteses, né? O adjunto adnominal não é lá a grande pedida das provas. As provas não sonham em saber se tu sabe adjunto adnominal ou não. Mas ele é legal da gente dominar. Olha só. A primeira coisa da frase é catar o sujeito. E a pergunta é, quem é que subiu? E a resposta vai ser o preço do arroz. O preço do arroz é o sujeitinho desta frase. Foi ele que subiu. Agora, já que a gente já domina a transitividade, vamos brincar mais forte. Se eu digo que o preço do arroz subiu, se subiu, subiu, já era. É o que eu chamo de verbo intransitivo. Olha que legal. Agora é muito bonita essa matéria. Dá pra gente colocar assim, ó. Subiu na sexta-feira. Subiu muito. Não subiu. Sim, tudo que eu acrescentar em cima desse verbo agora vai ser o que eu chamo de adjunto adverbial. Porque vão ser ideias de lugar, ideias de tempo, ideias de negação, as ideias dos advérbios. Mas a frase é só isso e vamos parar de complicar. Olha só, quem é que é o núcleo desse sujeito? Como assim, Zambelli? A parte mais importante, a parte mais significativa. Quem é a parte mais importante disso aqui? Preço ou arroz? Olha só, não poderia ser arroz, porque o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então, o núcleo do sujeito é preço. Preço é o núcleo do sujeito. Agora é um momento bem bonito da aula. Porque observa que esse preço, ele é um verbo ou ele é um substantivo? Ele é um substantivo. E se ele é um substantivo, a gente tem um detalhe importante. Qual o detalhe importante? Esse artigo está fazendo sintaticamente a função de estar adjunto do nome. Ô Zambelli, mas ele faz parte do sujeito? Sim, só que dentro do sujeito existem pequenas funções sintáticas também. O sujeito é uma grande função sintática. As pequenas funções sintáticas são referentes aos nomes. Então, o núcleo do sujeito é preço. O que sobrou? Sobrou um artigo e sobrou do arroz. Observa que esse do arroz é uma locução adjetiva. Não, agora eu vou desistir. Agora eu vou largar, não aguento mais. Chega. Como assim? Observa que não é o preço da galinha, não é o preço do feijão, não é o preço do pão de queijo, é o preço do arroz. Nós estamos caracterizando esse preço. Eu estou limitando esse preço. Então isso é o que eu chamo de locução adjetiva. É uma locução adjetiva, caracteriza a palavra preço. E aí observa que tanto o artigo quanto a locução adjetiva desempenham funções sintáticas de ficar adjunto do nome. Adjuntos adnominais. Tá, mas eles fazem parte do sujeito? Sim. Se a prova me pergunta quem é o sujeito da frase, tu vai me dizer o preço do arroz. Se a prova me pergunta quem são os adjuntos adnominais, o e do arroz. É isso. Legal? Agora olha só. Os adjetivos também servem de adjunto adnominal. Eles também ficam grudados no nome. Então vamos entender nessa frase. A política empresarial deve ser o grande debate no seminário. E a primeira coisa da frase é catar quem? O sujeitinho. Quem é que deve ser o grande debate no seminário? A política empresarial. Tudo isso é o sujeitinho da frase. Quero saber, olha só, qual é a parte mais importante? Qual é a parte mais significativa desse sujeito? Resposta, política ou empresarial? Política. Política é o núcleo do meu sujeito. Política é o núcleo do meu sujeito. Beleza, deixa aqui, isso é uma grande estrutura. Agora olha só, deve ser o grande debate. Algumas pessoas iriam perguntar assim, ó, deve ser o quê? Mas observa que esse verbo ser, ele é um verbo que atribui uma característica. Esse verbo ser, ele é um chamado verbo de ligação. E verbos de ligação não têm objeto direto.
Verbos de ligação tem uma coisa chamada de predicativo. Predicativo. O que é o predicativo? É o que completa o verbo de ligação. Qual é a parte mais importante, mais significativa desse predicativo? O grande ou debate? Claro, debate. Então, mas por que não é grande? Porque o núcleo das estruturas, olha só, o núcleo geralmente é um nome, geralmente é um substantivo. Por isso, tá aí no seminário. No seminário dá uma ideia de quê, pessoal? Dá uma ideia de lugar. Então ele é o clássico adjunto adverbial. Tá, vamos associar, vamos marcar agora quem são os adjuntos adnominais. Percebe que o artigo está adjunto do nome. Beleza, adjunto adnominal. Esse empresarial, que é um adjetivo, também ficou adjunto deste nome. Lá naquele nome, eu tenho um artigo e eu tenho um adjetivo. Então, eu tenho dois adjuntos adnominais dentro do predicativo. Ah, ô Zambelli, olha pra cá, não desiste ainda, olha aqui. No seminário, tem adjunto adnominal? Quem? O. Tem um artigo, esse artigo está adjunto da palavra seminário. Então, observa que o adjunto adnominal, ele é uma pequena estrutura. Ele vai ficar dentro das grandes estruturas. É isso que eu estou te mostrando. Dentro dessa baita frase, essas estruturas, os artigos e os adjetivos, são adjuntos dos nomes a que eles trabalham. Vamos entender agora a outra aqui, ó. Os pronomes. Porra, é que o nome do cara é pronome, né? Olha aqui. Algumas pessoas pediram essas dicas. Quem é que pediu? Resposta: algumas pessoas. Sujeito da minha frase. Vamos para a transitividade. Pediram o quê? Essas dicas. Um objeto direto, meu verbo é VTD. Pessoal, núcleo, parte mais significativa do meu sujeito e do meu objeto direto. Olha que coincidência. O substantivo. Pessoas é o núcleo do meu sujeito e dicas é o núcleo do meu objeto direto. O que sobrou ao redor desses núcleos? Um pronome que fica junto do nome e um outro pronome que fica junto do nome. Ou seja, esse pronome indefinido ficou adjunto do nome. Tá, aí algumas pessoas vão dizer assim, ó, para aí, Zambelli, não tô entendendo o negócio, cara. O treco é pronome ou o treco é adjunto adnominal? É que a essa altura do campeonato não dá mais para ter essa dúvida. Uma coisa é análise morfológica, uma coisa é pronome, que é análise morfológica. Outra coisa é o que ele faz na frase. O que ele faz na frase é ficar adjunto do nome. É essa a lógica. Os numerais vão ficar adjuntos do nome. E aí, observa a frase. 10 alunos dedicados fizeram o nosso simulado. Quem é que fez o simulado? 10 alunos dedicados. Isso tudo é o sujeitinho da minha frase. Fizeram o quê? O nosso simulado. Objeto direto. Esse verbo é um VTD. Tá, núcleo do meu objeto e núcleo do meu sujeito. Parte mais significativa. Quem é que é a parte mais importante desse sujeito? Alunos. Quem é que é a parte mais importante do meu objeto? Simulado. Legal. Agora, olha o que está adjunto dessas palavras. O numeral ficou adjunto do nome. O adjetivo ficou adjunto do nome. Então, eu tenho dois adjuntos adnominais. Lá no meu objeto, eu tenho um artigo e eu tenho um pronome. Então, eu estou reforçando essas ideias com vocês. Que os artigos são adjuntos, os pronomes são adjuntos, os adjetivos são adjuntos e agora o numeral. E aí vai começar a plantação da maldade para o próximo bloco. Vem a locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Preposição mais substantivo, caracterizando igual um adjetivo. Como assim? Do arroz. Então ele limita o preço. Não é preço do caviar, não é o preço do salmão, é o preço do arroz. Eu limitei esse preço. Então isso é uma locução adjetiva. Vamos entender isso nessa frase aqui para a gente partir depois para um drama da língua. Olha aqui. A aula de português sempre nos emociona muito. Ah, isso é verdade, gente. Isso é muito legal dessa matéria. O que emociona?
a aula de português. Tudo isso é o sujeitinho da frase. Olha só, quem emociona, emociona alguém. Então, quem é o alguém? Se esse verbo é um VTD, nos. Né? Então, na linguagem chinelagem, as pessoas diriam que a aula emociona nós. Né? É isso que as pessoas falam na linguagem chinelagem. Tá, ô Zambelli, mas aqui tem um sempre e aqui tem um muito. Mas olha que legal. Sempre não é uma ideia de tempo, então tudo que for tempo na frase se chama adjunto adverbial. Muito não é intensidade, então se chama adjunto adverbial. Agora, dentro do meu sujeito, qual é a parte mais importante? A aula ou português? Não dá para dizer que é português. Por quê? Porque o núcleo não pode ter a preposição. Então é aula. Aula é o núcleo do meu sujeito. O que sobrou? Sobrou um artigo e observa que esse de português, ele limita a aula, né? Não é uma aula de informática, não é uma aula de contabilidade, não é uma aula de legislação, é uma aula de português. Ele caracterizou essa aula. Então, isso é uma locução adjetiva, ou seja, as locuções adjetivas também ficam adjuntas do nome. O importante da gente entender o adjunto adnominal é que ele é um acréscimo de informação que fica junto de uma grande estrutura. Como assim? Dentro do sujeito, dentro do adjunto adverbial, dentro do objeto direto, dentro do predicativo, ele fica dentro das grandes estruturas, porque ele trabalha para os nomes, e os nomes são pequenas estruturas. Essa é a lógica dos adjuntos adnominais. No próximo bloco, a gente segue falando sobre isso. Não desiste, que a gente está quase no fim.